Bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Eu estou com um livro aqui nas mãos, nós vamos conversar com a autora desse livro. Eu estou falando da compositora, jornalista, musicista e agora escritora, Lenilde Ramos. Delícia conversar com você, Lenilde. Eu também, Carmen. Obrigada pelo moça. Mas moça, posso falar? Com certeza. Encontrei com a Lenilde no corredor, falei, gente, eu não acredito, você só tá com os fiapinhos brancos no cabelo, mas no mais bem, tá tudo igual, como eu te conheço há mais de 30 anos, você tá exatamente a mesma coisa. Você se sente, você sente o tempo passar ou não? Olha, o tempo, para mim, eu sinto ele passar muito devagar. De uma maneira boa. Às vezes eu lembro de coisas que aconteceram assim há 50 anos e parece que aconteceram há pouco tempo, né? Quando eu vejo o tamanho dos meus filhos também, eu falo, gente que do céu, idade eles olha, estão? O meu mais velho tem 37 anos. Aí você olha e fala, o do meio tem 33, né? E o caçula completou 30. Mas eles todos têm cara de criança também. Então tá tudo certo. E filho é sempre criança pra gente, né? O seu mais novo filho é esse aqui. Exatamente. Né? História Sem Nome, lembranças de uma menina quase gêmea, Lenilde Ramos. É uma história, na verdade, uma autobiografia. Sim, né? É a minha história. É a sua é a minha história que se desenvolve lá no São Julião, no Hospital São Julião. Na verdade, eu sempre digo que esse livro não é a história do Hospital São Julião. Ele se desenvolve lá no São Julião. Chegam até a metade do livro, esse livro é a minha história, né? Mas como, assim, são várias coincidências, né, diversas coincidências que me levaram a conhecer a questão da hanseníase muito cedo, né? Como é que você conheceu? Então, eu conheci através do meu pai, né? Eu sou filha do segundo casamento do meu pai. Meu pai é um pernambucano, compositor, meu pai tocava bandolim, né? Aliás, assim, eu acho muito bonito eu ter vindo de uma família que sempre cultuou a arte e a cultura em casa. E olha que era uma família que morava num sítio lá no Pernambuco, ali perto de Recife, Vitória de Santo Antão. Mas meu avô era aquele assim, que ele fazia os filhos estudarem, tinha que ter caligrafia bonita, e cada filho tinha que saber tocar um instrumento, de preferência tinha que saber fazer poesia. Olha que legal. Então meu pai fazia literatura de cordel, um tio tocava rabeca, aquele violino rústico, construía rabeca, meu pai tocava bandolim, depois foi tocar violão. Então a minha casa, quando eu era pequena, depois que meu pai veio para cá, ele trouxe essa herança. Né? Meu pai ferroviário, ele casou com a minha mãe aqui, já do segundo casamento, que era filha de ferroviários, irmã de ferroviários. Então, as pessoas falam, a Lenilde é um trem, porque... Os trilhos correm nas veias. Nas minhas veias, na minha história. Então, esse livro, ele tem muito essa história da vinda do meu pai para cá e a história da noroeste do Brasil dentro da minha vida, né? Eu morei dentro de uma estação de trem, né? Eu viajava de trem, eu ia para o Pantanal, aqui da Uana, e eu tenho minha família toda ao longo da Estrada de Ferro. Onde tem cidade com uma Estrada de Ferro, de Três Lagoas ao Corumbá, eu tenho um pouco da minha família. Eu tenho parente, isso mesmo. E seu pai te apresentou a hanseníase, mas de que forma? Porque o primeiro casamento dele, que foi em São Paulo, a sogra dele tinha hanseníase. Que na época era chamada de lepra. Que era chamada de lepra, e foi na época em que foram construídos os leprosários. Porque o Brasil, a hanseníase veio para o Brasil com os portugueses, que eram os degredados, né? Os portugueses que vieram para cá na época do descobrimento eram da elite. Mas para poder povoar essa terra, o que eles fizeram? Eles tiravam as pessoas das masmorras, tiravam as prostitutas das ruas. E muita gente desse tipo veio para cá e trouxe a doença, que na Europa já estava assim, sob controle, mas ela veio para cá. E com os navios negreiros também a doença veio. E ela se expandiu de uma forma incrível, porque tomou conta. Quando os bandeirantes vieram para o interior, a doença veio junto, né? E ela se propagou de uma forma que quando o Getúlio Vargas estava na presidência, todos os estados assim, reclamavam da situação, né, no Nordeste, no Norte, né, no Amazonas.
Maranhão, aqui no Centro-Oeste, o litoral. Então, o que ele fez? Ele não tinha como conter a doença, porque não existia assim, um tratamento eficaz, né? Então, o que ele fez? O Ministério da Saúde, na década de 30, achou que se eles construíssem assim, grandes colônias, e eles baixaram uma lei que dava poder de polícia para a saúde. Então, as pessoas que tinham a doença, elas eram convidadas a virem para essas colônias. Convidadas, entre aspas. Entre aspas. Se as pessoas não viessem por livre e espontânea vontade, eles tinham como ir com um camburão e as pessoas ou eram denunciadas. E quando as pessoas entravam nessas colônias, elas não tinham mais, assim, identidade nenhuma. Os documentos eram confiscados, né? Isso nós estamos falando de 1945. Não, na década de 30. Na década de 30. O Hospital São Julião mesmo foi inaugurado em 1941. Foi quando Getúlio Vargas veio em Campo Grande. Né? E as pessoas que entravam ali, 99% não saía mais. Né? Porque é uma doença assim, que a medicina ainda não entende completamente, essa doença. Porque ela depende muito da imunidade de cada pessoa. Então, as pessoas que têm um organismo mais frágil, as pessoas mais mal alimentadas, essas pessoas são as candidatas, né? Então, as pessoas antigamente, assim, de baixa renda, que não tinham uma boa alimentação, eram pessoas que pegavam com facilidade. Muito mais suscetíveis. Só que nunca as crianças nasciam com a doença. As crianças, elas podiam pegar depois pela convivência, mas por isso que existiam os orfanatos. O Educandário Getúlio Vargas aqui em Campo Grande era o orfanato do Hospital São Julião. Do Hospital São Julião. E essa história toda, Lenilde Ramos nos traz nesse livro História Sem Nome, Lembranças de uma Menina Quase Gêmea. Vamos saber, no próximo bloco, como é que foi a entrada da Lenilde nesse trabalho voluntário, né, que você fez? Eu comecei como voluntária. Trabalhamos daqui a pouquinho no segundo bloco desse bate-papo no Primeira Pessoa. Até já. De volta ao Primeira Pessoa, conversando hoje com Lenilde Ramos, essa artista, né, musicista, ela também é jornalista e agora estreando, né, como escritora. Seu livro foi lançado agora em julho, né, Lenilde? É a segunda edição. Segunda edição. Esse livro já tem um caminho, né, uma foi estrada. Lançado primeiro pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 2011 ele foi lançado pela Universidade Federal, pela editora da universidade. Certo. Né? E eu sou muito agradecida porque foi o primeiro passo mesmo, a chancela da universidade. E agora em 2014, em 2012, o livro foi traduzido para o italiano. Graças ao pedido da irmã Silvia. Isso, porque como o trabalho dos voluntários italianos está aí, né? Em 2013 o livro começou a entrar na Itália e agora em 2014, em março, eu fui até lá e eu divulguei a edição italiana, né? E lá na Itália, um empresário que foi no lançamento do livro, ele leu o livro em italiano, ele se interessou pelo livro, me convidou para uma conversa e eu voltei de lá com um patrocínio para fazer essa segunda edição em português. Esse livro em português nasceu lá na Itália. Olha que bacana, gente. O que é o reconhecimento a um trabalho feito de verdade? E você traz a verdade de muitas vidas. Né? É importante ressaltar que não é a história do São Julião. Ainda vai ser escrita. Eu acho que deve ser escrita a história oficial, com nomes, datas. Mas essas histórias que são os anônimos. São a história dos anônimos. Você foi para o São Julião trabalhando como voluntária. Como é que foi a sua ida para o São Julião? Olha, é o seguinte, quando eu era menina, né, eu no internato, olha, eu não gostava daqueles passeios que as internas faziam, sabe? Domingo, imagina, 300 internas, de duas em duas, passeando na 14, para ir na Praça Aricoeira. O que acontece? As famílias que moravam na 14 sentavam na calçada e ficavam apreciando aquela fila, né? Das meninas de saia xadrez. E eu me escondia no banheiro. E uma manhã dessa, a irmã Silvia me encontrou, sozinha, que você está fazendo aqui sozinha, né? Não foi no passeio. Falou assim, pega a tua sanfona, vem comigo. E eu comecei a ir com ela nos domingos, porque ela também saía escondido do colégio, para ir dar assim, assistência nos bairros. Então vocês se identificaram ali, naquele banheiro, vocês se identificaram e falaram, eu estou me escondendo, você também. Então ela me levou para tocar para as crianças do Educandário Getúlio Vargas, que era o orfanato, e as crianças lá no Educandário mostravam fotos
né? Irmã, procura meu pai, minha mãe e tal. E a irmã Silvia ia sozinha no São Julião. Quer dizer, eles eram órfãos de pais vivos, né? Órfãos de pais vivos, exatamente. Que Inclusive, eu tenho um capítulo aí que fala dos órfãos de pais vivos, né? E esse livro, ele conta, assim, essa história dos anônimos que eu fui descobrindo aos poucos, porque a irmã Silvia contava as histórias, depois o trabalho dela começou a ser aceito dentro do colégio, né? No começo foi, assim, um escândalo, quando descobriram que ela estava saindo para ir num leprosário, né? Ela e mais uma outra irmã, Maria Ponte. Isso aconteceu no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora? No Colégio Auxiliadora, na década de 60. E a irmã Silvia já... Ela ia, levava... Ela já estava tomando fazia esse conhecimento. Trabalho. Sim, ela ia... Lá no São Julião? Sempre. Toda semana ela ia, levava donativos, recolhia com as alunas do colégio donativos. E esse projeto dela... ele começou a ter mais necessidades, não só aqueles donativos. Foi quando ela fez um projeto com um grupo de voluntários italianos que trabalhava em Pochorel e veio até Campo Grande. A irmã Silvia levou esse grupo para conhecer aquela realidade. Lá no São Julião? Lá no São Julião, e eles ficaram estarrecidos, porque era muito mais necessário o trabalho deles ali do que até em outras cidades. Como é que era o São Julião naquela época? Olha... as pessoas que tinham medo, a gente reconhece, porque era feio, era feio. Feio em que sentido? Era assim, era uma grande colônia, com grandes edifícios, grandes estruturas de enfermarias. Foi construído para ser, assim, um hospital modelo. Getúlio Vargas quis que o São Julião fosse um hospital modelo. Só que a corrupção começou a fazer com que não chegasse mais assistência, não chegasse mais donativo, nem alimentação, nem remédio. Os funcionários começaram a ir embora, os médicos só restou um. A corrupção é a verdadeira lepra, né, gente? É exatamente. Então, os doentes ficaram abandonados e o que acontece? Ali virou uma terra sem lei. Não tinha mais... Eles estavam largados à própria sorte? Ao Deus dará. A sorte que ali era um lugar que era um tamanho considerável, né, mais de 200 hectares. Então, quem podia fazer a sua hortinha, criava galinha, criava porco. E ali, assim, a bebida tomou conta, né? A violência tomou conta. Então, quando a irmã Silvia entrou ali dentro, o que acontece? Eram pessoas que estavam embrutecidas pela doença e embrutecidas pelo preconceito, pelo abandono. Né? Tinha suicídios. Né? Então, esse trabalho assim, que ela fez não foi só ressuscitar um lugar fisicamente, estruturalmente. Ela resgatou almas, mas né? Ela resgatou as almas. Quando ela começou a se aproximar das pessoas, é que ali a gente descobriu poetas, nós descobrimos pessoas assim que eram de grandes famílias do Rio de Janeiro. Tinha um senhor que é citado no livro, que o irmão dele tinha sido ministro da Marinha. E estava... no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E ele estava aqui no hospital. Encontramos uma mulher que, por causa de herança, os irmãos disseram à saúde que ela era leprosa e botaram ela lá dentro. E não era, e ela acabou ficando doente lá dentro. Nossa. Então a gente começou a descobrir. Uma vez eu encontrei um senhor que ele ficava só observando. A gente, no final da tarde, se reunia com os músicos, que aí apareceram violonistas, compositores, cantores. Tinha um senhor que chegou para mim e falou assim: eu fui artista de circo. Então, essa coisa é um universo riquíssimo de histórias humanas ali. Riquíssimo. A irmã Silvia ficava brava comigo. Cadê a Lenilde? Não está trabalhando? Que tá tocando sanfona lá com os doentes, E você né? foi tocar sanfona? Eu entrei lá por causa da música. Com que idade você estava? Eu entrei com 17 anos. Seu pai quase arrancou os cabelos, não foi? Foi por isso que ele me contou a história da sogra, da primeira sogra. Para te colocar medo? Para dizer assim, olha, é assim. Tanto que quando eu cheguei em casa a primeira vez que eu falei para ele, eu fui no leprosário. Que eu fui sentar no sofá, não senta em nada, não senta, vai tomar banho, pega essa roupa, vai queimar, sabe? Mandou queimar a roupa. Porque era um pavor mesmo que a gente achava que... E o que te convenceu a continuar? Eu me apaixonei pelo lugar. Mas você sabia que muita gente falava, a começar pelo teu pai, que você podia estar correndo um seríssimo risco de vida, né? De estar indo naquele leprosário. Todas as pessoas corriam. E o que te fez continuar? Risco de vida. Mas eu encontrei Qual foi o antídoto? Um objetivo de vida ali dentro.
Eu lembro que as minhas amigas na época, né, final da década de 60, começo da década de 70, né, as pessoas iam para o Rádio Clube, iam para o Surian, iam, né, passear e tal. Cadê a Lenilde? Está enfurnada dentro do leprosário. Então, elas não... o que está acontecendo com ela, né? Enlouqueceu, alguma coisa assim. Mas eu encontrei o objetivo, assim, o sentido da vida ali dentro, com aquelas pessoas tão sofridas. Por quê? Carmen Sestari, eu nunca ouvi nenhuma daquelas pessoas dizer assim, ai, que desgraça, ai... Não. As pessoas só falavam, um dia a gente vai ficar melhor, um dia vão resgatar. Elas tinham uma esperança tão grande que a gente aprendia muito mais do que... Você foi lá se tratar. Eu fui lá aprender a viver. Aprender. Por isso que essa experiência, eu falei, eu não posso guardar para mim. Claro, e que bênção ter essa tinha história. Que compartilhar essa experiência. História sem nome, lembranças de uma menina quase gêmea. A gente volta já já conversando com Lenilde Ramos. Primeira pessoa hoje de volta conversando com Lenilde Ramos, essa jornalista, musicista que é uma fantástica na sanfona. Sanfona te acompanha sempre, né, Lenilde? Ah, sanfona, onde eu vou... Onde eu vou, você vai. Onde você vai, ela vai atrás. O poder da música para essas pessoas que você conheceu e que certamente chegou a transformar a vida delas, né? E elas transformaram, sem dúvida nenhuma, a sua vida, os rancenianos. O que a música proporcionava para esses pacientes? Isso, Carmen, eu aprendi lá dentro também. Porque eu fui, assim, eu não sabia como eu entrava, porque a irmã Silvia, ela era muito cuidadosa com as alunas, com as famílias, né? Então, ela não queria que a gente entrasse lá. As alunas do Colégio Auxiliadora. Do Colégio Auxiliadora, que acompanhavam o trabalho dela e queriam conhecer o trabalho dela ali dentro, né? Porque ela sempre foi muito apaixonada, ela devia falar... E ela sempre falava nas salas de aula, ela era professora de biologia, né? Então, ela falava sobre a doença e tudo. Mas eu inventei uma desculpa e fui com a minha sanfona lá tocar no Dia dos Pais, né? Em agosto de 1969. Olha... E lá dentro eu tive assim uma grande surpresa, porque vários doentes vieram me procurar e diziam assim, você já veio aqui? Eu falei, não, é a primeira vez. Não, mas nós conhecemos uma pessoa muito parecida com você. E o motorista é que disse o seguinte, a sua mãe vinha aqui com um grupo de espíritas, trazer donativos. A minha mãe. Então eles... Mais uma coincidência. Olha... Porque aí eles olharam para mim e lembravam essa quase da gêmea? Minha mãe. Então eu fui procurar saber da história da minha mãe também, né? Então juntou mais essa coincidência. E minha mãe se chamava Áurea Silva. E a irmã Silvia se chama Silvia e ela é de Auronzo, que é a cidade dela que significa tudo de ouro. conectado, né? E a minha mãe faleceu no mesmo dia que a irmã Silvia chegou no Brasil, que foi 30 de setembro de 1959. E como a irmã Silvia chegou no Brasil e não sabia falar português, e a minha mãe tinha falecido, meu pai me colocou no internato do Auxiliadora, a irmã Silvia foi, assim, nomeada minha babá. Porque a diretora falou assim, olha, essa menina perdeu a mãe, e enquanto a gente resolve a situação, você vai aprender português e vai cuidar dela. Né? Sua vida está entrelaçada com a vida da irmã Silvia, quando eu vi essas coincidências, eu falei, eu tenho que escrever isso, né? Então, mas a música, né? Eu conheci, assim, me aproximei da irmã Silvia por causa da música, eu entrei no São Julião por causa da música, e lá dentro, mesmo eu procurando uma função, assim, mais normal, vamos dizer, né? Eu fui ser professora menos lá artística, dentro, vamos dizer. Mas eu sempre procurava, com a música, me enturmar com aqueles doentes, né? Meio arredios. E ali eu descobri... Teve um senhor uma vez que ele chegou com um monte de pano embrulhado assim, e a gente estava tocando sanfona, violão, pandeiro, né? No bolicho ali no final da tarde, e todos com músicos dali de dentro. E esse senhor desembrulhou aquele negócio, todo mundo parou, ele tirou um violino e começou a tocar um violino. Então deixou todo mundo assim de boca aberta. Então essas eram as surpresas que a gente tinha, né? O Lino Vilachar mesmo, que a gente descobriu assim ser um grande escritor, um grande cronista, lançou 5 livros, né? Todos editados ali a partir do São Julião. O irmão dele era um artista plástico fantástico, né?
Então ali a gente descobria, assim, embaixo daquelas pessoas embrutecidas, castigadas pela doença, né? verdadeiros tesouros, né? Então, aí que eu vi que, como a música, ela auxiliou essas pessoas a mostrarem o que elas eram verdadeiramente. Onde que a gente encontra seu livro, Lenilde? Eu coloquei na Casa do Artesão, coloquei no Bazar São Gonçalo. Ótimo. Né? As pessoas falam, gente, é um lugar onde você vai comprar aviamentos? Falei, tem livro também. Né? E as pessoas que chegam lá, né? E estou fazendo uma coisa que se chama Circuito Tupperware. Como que é Circuito Tupperware? Olha, eu descobri que na década de 40, 50, quando inventaram o Tupperware nos Estados Unidos, os fabricantes tiraram o produto das lojas porque o boca a boca funcionava melhor. Então, as mulheres se reuniam em casa, as amigas, e vendiam o livro. Então, o que eu faço? As amigas e os amigos reúnem as pessoas na casa deles. Eu vou lá com a minha sanfona, toco, canto, falo do livro, vendo o meu produto. Você faz um sarau, além de tudo? Fica sendo um sarau, que né? Bacana, porque Lenilde. É o corpo a corpo, porque as pessoas não têm preguiça de ler. Ainda, muitas pessoas. Infelizmente. Olha, nada mais, nada menos do que Raquel Naveira faz aqui, né, a sua apresentação na orelha do livro. Nós temos Maria da Glória Essa Rosa, outra coincidência, não é? Ela está no livro. Ela está aqui no Quando livro também. Quando ela leu, se achou, ela levou um assusto. Temos aqui comentários de Humberto Espíndola e Carlos Maranhão, né, que falando aqui, prepare-se, leitor, para uma narrativa que deverá agarrá-lo da primeira à última página. Né? Lenilde conta a história real sobre um tema que poucos autores já tiveram a disposição e coragem de encarar. Você ficará surpreso e chocado ao mergulhar com ela num mundo que, desde os textos bíblicos, é cercado de preconceito e ignorância. O que Lenilde consegue tratar com clareza, conhecimento e humanidade. Carlos Maranhão, editor da revista Veja São Paulo. Da Veja São Paulo, né? Enfim, e aí... Tem o Valmir Correia, o professor Valmir Correia, que fez o prefácio, que é do Instituto Histórico e Geográfico. Quer dizer, só gente que conhece um bocado, viu? Para poder... É uma responsabilidade, né? Avalizar, né? Lenilde, olha, eu só tenho a agradecer, né, em nome dos leitores e das pessoas, porque você realmente, como disse aqui no livro, você é realmente uma mulher de muita coragem, por já de hoje ir no São Julião, conversar com uma pessoa, um ranceniano e tal, graças a Deus é normal, é tranquilo. Né? Mas a questão, até quanto tempo atrás existia? Um hospital aberto para várias especialidades. A hanseníase é só um departamento agora lá, até porque nem precisa mais ficar internado. Né? A doença está tão bem resolvida, né? Mas até quanto tempo atrás existia esse preconceito? Na verdade, esse preconceito ainda existe, permeia. Mas melhorou, né, um tanto. Mas é uma coisa que essas sequelas do preconceito ficaram, né? E são duas instituições que merecem a nossa visita. O Hospital São Julião, que faz um trabalho belíssimo, capitaneado pela irmã Silvia e por tantos outros profissionais da mais alta competência e preparo, né, como disse a Lenilde, é um hospital de referência que atende às mais diversas especialidades e a hanseníase é apenas mais um dos itens, né, que são tratados lá com muita competência. E também o Educandário Getúlio Vargas, que prestou, né, um serviço sensacional, maravilhoso, de muita história e que mudou a vida de muitas famílias. Lenilde, você certamente vai conseguir, já está conseguindo mudar a vida de muita gente. Só me fala da irmã Silvia. A irmã Silvia tem uma corrente aí que quer que ela receba o Prêmio Nobel da Paz, é isso? Já tem alguns anos que existe um movimento na Europa, né, para indicá-la para o Prêmio Nobel da Paz, que eu acho mais do que merecido. Mais do que merecido. É mais do que merecido. Né? Porque ela é referência mundial já. Referência mundial. Sim. Quando se fala de hanseníase. Sim, reverenciada no mundo inteiro. E essa senhorinha está aqui no Brasil, em Campo Grande, no São Julião. Obrigada, Lenilde, que Deus te abençoe. Viu? Sempre, Carmen. Tá? E assim foi mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Muito obrigada pela sua companhia.